Bom dia, paz do Senhor Jesus, amada e amado do Senhor, passando aqui para nós orarmos ao Senhor, para apresentarmos a nossa vida ao Papai do Céu e para que Ele venha falar conosco. Tem uma palavra do Senhor para a nossa vida, amém? Pedir para você compartilhar, deixar teu like, fazer a tua inscrição para que o canal venha crescer e venhamos alcançar mais pessoas para a honra e glória do Senhor Jesus, amém? Em João 19:30, aleluia. Vamos orar ao Pai enquanto você procura? Meu Deus, em nome de Jesus, colocamos a nossa vida diante de Ti, agradecendo por esse dia, por esse momento. Apresentamos a nossa casa, consagramos a nossa vida, o nosso dia a Ti, meu Pai. Vai blindando a nossa família, o nosso lar, a nossa casa, o nosso trabalho, o nosso ministério, Senhor. Nós cremos e confiamos na vitória, Senhor, que o Senhor tem o melhor preparado para nós, no nome de Jesus. Recebemos, Senhor, no nome de Jesus, a Tua instrução para esse dia. Venha nos conduzir, venha nos direcionar, o que nós te pedimos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Acampa Teus anjos, repreende toda a fúria do inimigo, que nada venha roubar a semente que o Senhor vai plantar no nosso coração no dia de hoje, aleluia. Em João 19:30 diz assim: E quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Nosso Jesus, né, ele não morreu por causa das feridas, não morreu porque estava ali sendo massacrado, né, ele podia se autorregenerar, ele podia ali, né, ter se libertado, porque ele é Deus. Ele não era só 100% homem, mas é 100% Deus, mas ele entregou o seu Espírito por mim e por você. Né? O nosso Jesus é maravilhoso. Né? Você já entregou algo? Jesus hoje pergunta, você já entregou algo a Deus por amor a Cristo? Você já entregou algo para Jesus Cristo? Aleluia! Seja uma oração de renúncia, seja algo que você sabe que fere o caráter de Deus. Você já entregou isso na mão do Senhor? Você tem entregado diante do Senhor as suas fraquezas? Você tem sido sincero nas tuas orações? Você tem sido sincero com aquilo que você realmente sente dentro de você? Às vezes uma oração sincera das nossas fraquezas ao Pai vale muito mais do que uma oração reconhecendo Ele como Deus, mas não reconhecendo que somos necessitados da misericórdia dEle, né? Então ali, a oração de entrega é uma das mais bonitas, mas também a mais difícil, né? Onde nós temos que confiar totalmente em Deus e olharmos para o nosso próprio, e não olharmos para o nosso próprio entendimento. Né? Uma oração de entrega, como Jesus ali se entregou por nós na cruz, é a oração mais linda e perfeita, por um povo que não era merecedor. Nós vemos orações de entregas quando pessoas ali precisam, né, se despedir de um ente que já está ali no leito de morte. E ele tem que falar, Senhor, seja feita a tua vontade. Não é fácil, né? A oração de entrega, ela não é fácil. Quando eu vi uma irmã em Cristo, uma amiga querida, ela tem que fazer essa oração de entrega ao Senhor. Quando ela perdeu o filhinho dela, né, com meningite, ainda com 3 aninhos, foi lindo, mas eu sabia que não era fácil, né? Não é fácil essa oração de entrega. Ela dói, né? Mas o que o Senhor está dizendo? O que tem estado na tua vida que tem te impedido de chegar até o Pai? O que é necessário você entregar ao Senhor para Ele conduzir a tua vida? Como que nós temos feito no nosso dia a dia? Entregado a nossa vida diante do Senhor e confiado, ou nós temos entregado e passa ali algum tempo, algumas horas, já queremos fazer por nós mesmos, com as nossas mãos, né? E não dá certo. Eu lembro que uma época eu tinha um carro que não estava no meu nome, estava no nome do pai dos... Estava no meu nome, mas não era meu, estava no poder do pai dos meus filhos. E como ele mora muito longe, né, quase divisa de outro estado, eu estava nesse impasse que eu queria que aquele carro saísse do meu nome, eu não queria ter vínculo de coisas financeiras mais, né, e não conseguia resolver aquilo. E eu entregava na mão de Deus. Aí logo eu já queria fazer por mim mesma. Eu entregava na mão do Senhor e logo eu já estava querendo fazer. Aí levantei um jejum de 41 dias, fazendo 17 horas de jejum todos os dias. Tipo numa barganha, aquela recém-convertida, né, não entendendo. Aí o Senhor ali, ele começou a falar para mim: você entrega, mas você não confia. Você entrega, mas você não faz. E naquele jejum, o que eu queria, Deus não fez. Até eu aprender a confiar inteiramente nele. Ele não fez, né?
E o que ele fez para mim no meu jejum foi eu crescer espiritualmente. Ele me deu coisas que eu não pedia. Ele me deu visão, me deu entendimento, me aumentou a minha fé. Ele mostrou o seu poder, né? Mas ele não fez aquilo, porque nosso Deus, olha só como Jesus é lindo. O jejum para Deus não é uma barganha, mas é um reconhecimento de que nós não somos nada e precisamos dele. Então ali, quando Jesus entregou, né, era o confiar totalmente em Deus para salvar um povo que não era merecedor. Então quando nós vamos entregar algo a Deus, nós não podemos ficar no nosso próprio entendimento ali, né? Porque em Provérbio 3, 5, 7 diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribe no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Tem coisas que aos nossos olhos pode parecer que é bom, mas não é bom aos olhos do Senhor. E é essa entrega que o Papai do Céu está pedindo para mim e para a tua vida no dia de hoje. Que nós venhamos confiar inteiramente. O que é confiar? É a oração de entrega ao Pai e descansar. E não se rebelar, é esperar. Né? E nós seres humanos temos uma mania de não saber esperar para ouvir a voz do Senhor. Nós temos que estar atento para ouvir as instruções do Senhor. É orar e esperar o Senhor falar conosco, amém? Sabendo nós que Deus se entregou na cruz por amor de nós, o que nós podemos fazer para retribuir esse amor? Na verdade, a gente não tem nada que a gente possa fazer que realmente retribua esse amor. Nada, né? Foi o amor do Senhor ali, um amor ágape, né? Mas, entretanto, nós podemos ser gratos e amá-lo novamente. Nós podemos ser gratos e tentar sermos melhores todos os dias. Porque o amor de Deus derramado sobre nós foi por graça, por misericórdia, por bondade, e um amor ágape. Foi um amor sacrificial. Aleluia! Em João 3,16, né? Diz ali que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, que para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja, ele deu o único Filho, para que todo aquele que nele crê, ele não pede outra coisa, ele só quer que você creia nele. Você não pode fazer nada além do que crer, né? Quando a gente diz ali que que você pode fazer para retribuir, quando fala nada, isso quer dizer nada material, nada que você possa, mas você tem que exercer e colocar a tua fé, crer, né? O que você precisa fazer para retribuir esse amor e tomar posse desse amor, dessa graça derramada sobre nós, é crendo no sacrifício de Jesus, crendo que ele é o próprio Deus que desceu na terra. Imagina, um Deus, dono do mundo, ele desceu e pisou na terra. Quem somos nós? Quem somos nós, né? O homem mais rico desse mundo. Ele não chega sequer, por mais humilde que ele possa querer ser, aos pés do nosso Jesus. Não chegamos à unha do dedo do pé do Senhor. Porque ele é dono de todas as coisas. O poder e a glória está na mão dele. E ele se fez humilde, pobre por nós. Ele se fez humilhado. Ele foi cuspido, escarrado. Foi apontado, ele foi caluniado por amor de nós. Você tem noção disso? Se alguém te caluniar, você vai se sentir injustiçado. Se você trabalhar em um lugar e alguém falar mal de você, você vai se sentir ferido. Você vai querer, né, ir lá e confrontar aquela pessoa. Imagina o nosso Jesus, ele sendo perfeito, dono de todas as coisas. Ele ficou como uma ovelha mansa e humilde, para ser o sacrifício perfeito. Muitos não entendem esse sacrifício. Para nós entendermos esse sacrifício, temos que voltar lá atrás, reconhecer como que era o sacrifício antes de Cristo para os pecados. Mas ele só cobria e não remia os pecados, não tirava os pecados. Mas Jesus, sendo o sacrifício perfeito, agradou ao Pai. Não devemos tentar a Cristo, né? Lá em Coríntios, 1 Coríntios 10, do 9 ao 13, diz assim: e não tentemos a Cristo como alguns deles tentaram, pereceram pelas serpentes, e não murmureis como também alguns deles murmuraram e pereceram
pelo destruidor. Veja, o que nós podemos fazer para agradar a Cristo, para ser grato? Nós temos que fazer crer, não murmurar, né? Como muitos murmuraram e foram destruídos. Aleluia. Orar. Ora, tudo lhes sobreveio como figuras e estão escritas para aviso nosso, para que já não cheguemos os fins dos séculos. Para quem já são chegados os fins dos séculos, desculpa. Então o Senhor está nos instruindo para que nós não venhamos ser consumidos como os muitos que foram libertos da escravidão, foram consumidos pela murmuração. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe para que não caia. Todos os dias nós temos que vigiar para não cair. Aleluia! Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis, antes, com tentação, dará também o escape para que a possais suportar. Veja, Deus não vai dar uma tentação maior do que o ser humano possa resistir. Nós podemos, no nome de Jesus, resistir às tentações, podemos suportar as tentações. Se você temer a Deus verdadeiramente de todo o teu coração, Jesus, ele vai ser o primeiro e você vai olhar para aquele manjar, vai olhar para aquela oferta, vai olhar para aquilo que tem tentado tentar você, tirar você do foco, né, que é Jesus, tirar você da presença do Senhor, porque o pecado faz separação entre nós e Deus. Então nós não vamos pecar. Nós vamos pedir ajuda do Espírito Santo de Deus. Jesus nos deu esse escape que é o Espírito Santo, o nosso ajudador. Estando nós cheios do Espírito Santo de Deus, vamos ser guiados por um caminho de justiça e não de mal. Quando nós confiamos no que Jesus fez por nós na cruz, nós temos a presença do Espírito Santo de Deus. Jesus morreu por nós, mas nós precisamos fazer a escolha de aceitá-lo ou não. Aceitar o sacrifício de Jesus ou não. A Bíblia é a palavra de Deus para nós. Ela tem que ser a nossa bússola, o nosso foco, a nossa direção. Está na Bíblia? Eu quero, Senhor. Se não está, eu rejeito, Pai. Né? E quando nós aceitamos Ele como nosso único e suficiente Salvador, estamos renunciando a nós mesmos e à escravidão do pecado, à servidão do pecado. Para sermos cristãos, isto é, para ser parecido com Cristo, porque é impossível nós sermos igual a Cristo. Mas Ele é tão bom e tão misericordioso que todo aquele que aceita Ele como Senhor e Salvador é chamado de pequeno Cristo. É um cristão na face da terra. Aí você vai dizer, eu não consigo, sempre eu vou falhar, não consigo alcançar a salvação por mim. Então é para você que Jesus veio. Em Lamentações 3:22 diz, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. É para quem reconhece que sem Jesus não consegue, sem Jesus não dá. Tem um louvor que diz, né, sem Jesus não dá. Não dá, né? Se realmente sem Jesus não dá pra gente conseguir, né, chegar e alcançar a salvação eterna. Tem pessoas que vão falar, eu vivo muito bem sem esse Jesus. Sim, aqui na terra você pode até viver muito bem, mas você tem que entender que além de nós vivermos nessa terra, tem uma vida eterna ou uma condenação eterna. E tudo que nós fizermos vai levar ou para a condenação eterna ou para a salvação eterna. Que você possa escolher Cristo, o teu Redentor, o teu amigo, o teu ajudador, né? Ele nos ajuda quando nós falhamos. É para você que reconhece os seus erros e se quebranta diante de Deus, que teme a Deus, mas que muitas das vezes cai no pecado. Porque enquanto nós vivemos, nós estamos sujeitos a isso, né? Em João 19:36, nós vamos entender quem que é esse Jesus. Porque isto aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz, nenhum dos seus ossos será quebrado. Veja, nenhum dos ossos de Jesus foi quebrado. Lá em Êxodo 12:46, você pode depois ler lá, não se podia quebrar os ossos do cordeiro, né? Ali na Páscoa, que já representava Cristo. E assim Cristo agora, ele cumpriu. E ali aquele ossos do cordeiro que não pôde ser quebrado, né, na Páscoa, que representava ele saindo ali
do Egito, da escravidão, para a liberdade, representando agora aqui em João 19:36, Cristo, que não teve os ossos quebrados. Ele foi crucificado, mas os ossos dele permaneceram intactos, porque assim cumpriu a profecia desde o início da Bíblia, né? Então, Jesus é o Cordeiro perfeito, inquestionável, e ele morreu para nos salvar, para nos dar liberdade e salvação. A primeira Páscoa lá em Êxodo, né, comemorou a libertação do povo da escravidão do Egito. E aqui em João 19, nosso Jesus Redentor nos libertou da escravidão do pecado e da condenação eterna. Ele nos ama. Deus te ama, mesmo quando você se sente indigno. Ele te ama, te criou para uma grande, né, vitória. Ele te criou para um grande propósito. Jesus vive, reina e a morte não pôde detê-lo. Jesus é o Cordeiro perfeito e agradável. Então é necessário que você aceite esse Jesus como seu único e suficiente Salvador. Não perca a oportunidade de conhecer esse amor de Cristo. Ele é o Cordeiro perfeito e agradável. Jesus, ele cumpriu. Quando aquele povo foi liberto lá do Egito, aonde se passou nos umbrais das portas, o sangue do Cordeiro já era representando que todo aquele que está debaixo do sangue do Cordeiro, que é Jesus Cristo, ele está protegido. Quando o anjo da morte passou, né, naquele lugar, não pôde tocar naqueles que estavam debaixo do sangue do Cordeiro. E assim é. Aqueles que estão guardados pelo sangue de Jesus derramado na cruz, eles não podem ser tocados pelo mal. Você que ainda não aceitou esse Jesus, aceita esse Jesus como teu único e suficiente Salvador na tua vida. Quer fazer essa oração comigo? Coloca a tua mão no teu coração e vamos orar ao Pai. Senhor Deus, em nome de Jesus, aí você fala teu nome, né? Edna. Senhor Jesus, eu abro mão de todo o mal. Eu abro mão, Senhor, de toda a idolatria, tudo aquilo que não te agrada, meu Pai. Senhor, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Meu Pai, eu abro mão de tudo aquilo que me afasta de Ti, meu Pai. Eu peço perdão de todas as falhas, pecados que eu cometi até aqui que não te agradaram. Meu Pai, eu peço, escreva meu nome no livro da vida. Meu Pai, me ajuda, Senhor. Me ajuda, Senhor, a ser sustentado pelo Teu Espírito. Derrama ele sobre mim, para que eu venha ser guiado pelo Teu Espírito, Senhor. Meu Pai, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador, abrindo mão de todo e qualquer laço que eu possa ter, né? Qualquer aliança que eu possa ter tido, Pai, com algo que feriu, Senhor, que não era o Senhor, qualquer coisa que não era, Senhor, o centro da Tua vontade. Meu Pai, eu abro mão de todo engano, de toda idolatria, de tudo aquilo, meu Pai, que não me leva a Ti. Meu Pai, agora eu peço, escreva meu nome no livro da vida, que eu venha estar guardado pelo sangue do Cordeiro, que é Jesus Cristo de Nazaré. No nome de Jesus, eu te aceito, eu abro mão de todo engano, toda aliança com as trevas que eu possa ter tido. No nome de Jesus, eu peço, Senhor, e reconheço que sou falho, pecador e preciso da Tua graça, que eu preciso das Suas misericórdias, eu preciso de Ti, meu Pai. Eu te aceito como meu único e suficiente Salvador, e eu creio que a salvação só vem por Ti. Amém? Aleluia! Se você fez essa oração crendo, acreditando e confiando, né? Porque lá em Romanos, você pode ler lá em Romanos 10, do 9 ao 10, diz que se nós confessarmos com a nossa boca, né? Crendo, assim será. Amém? Então que você possa crer e confiar que o seu nome está escrito no livro da vida, que você tem a ajuda do Espírito Santo de Deus. Se você fez essa oração e você não tinha aceitado a Cristo ainda, se você também fez uma oração ali se reconciliando com Jesus, creia que Ele aceitou a tua oração. Procura um lugar para você congregar. Nós temos que todos os dias evangelizar, lançar o amor de Cristo e a salvação, porque cedo Jesus voltará, né? E que você possa ser encontrado com o teu nome no livro da vida e ser ajudado pelo Espírito Santo de Deus. Procura um lugar para você congregar, né? E ali você vai ser instruído e você vai entender o que é ser salvo.
Jesus é o cordeiro, que representava o cordeiro lá em Êxodo, quando libertou o povo da escravidão. Jesus é o cordeiro perfeito que nos livra da escravidão do pecado. Ele é o cordeiro perfeito. Jesus na cruz não é só... É um entendimento que você precisa ter. Antes de Cristo, os sacerdotes sacrificavam as ovelhas para cobrir os seus pecados e para cobrir o pecado do povo. Mas Jesus foi o único cordeiro perfeito, inabalável, irrevogável, que não é necessário mais sacrifício por pecados. Nós podemos até ofertar, fazer algo para Deus, para agradá-lo, mas não para cobrir pecados, porque isso foi feito por nosso Jesus, que é o próprio Deus perfeito e agradável. Era dado ali, antes de Cristo, o cordeiro, que era o melhor cordeiro que eles poderiam oferecer, mas o único que pode e tinha consciência que estava sendo ali sacrificado, ele se entregou por nós, né? Para cobrir os nossos, remir os nossos pecados, de todo aquele que o aceita como Senhor e Salvador. Você agora vai ser santo porque aceitou Jesus que te santifica? Não, todos os dias você precisa ser santificado. Então busque todos os dias ouvir a palavra de Deus, ler a palavra de Deus e ter comunhão com esse Deus. É necessário que nós todos os dias venhamos ouvir, conhecer, porque a palavra do Senhor diz que a verdade nos libertará. E a verdade vem através do ouvir e ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus não é a do homem. Amém? A palavra de Deus cura, salva e liberta. Jesus está aí para todos aqueles que querem, né? Eu não sei até onde esse vídeo vai chegar, mas o Senhor está querendo levar salvação para aqueles que ainda não têm. Que o Senhor te abençoe, te guarde, faça o rosto dele resplandecer sobre você, que ele te traga paz, a paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus, aleluia.